Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e segredos de bastidores, no nosso episódio mais do que especial para comemorar os 3 anos do podcast. Yay! Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e feliz ano novo! Feliz 2022 pra você, pra mim, pra todo mundo! Feliz ano novo, tribo! Espero que esse ano seja muito melhor, muito melhor! E esse é um episódio mais do que especial porque dia 3 de janeiro de 2019 foi ao ar o primeiro episódio da tribo TDAH. Então, agora em 2022, esta semana, a gente comemora 3 anos de Tribo TDAH, tendo episódio todo mês, a cada 15 dias, tirando um tempinho de férias que eu tirei, em 3 anos, porque eu tava precisando, mas nós nunca paramos de lançar episódio e a gente tá com um monte de episódio no ar, enfim. Esses 2 episódios de janeiro são justamente para comemorar isso. Não só que, caramba, é o maior tempo de um podcast de TDAH no Brasil ou em língua portuguesa no mundo, mas porque tem muita coisa, são 3 anos. Então eu pedi para os TDAH Hypers, que são nossos apoiadores, e para as pessoas no Twitter e no Instagram mandarem perguntas pra gente, vão ser episódios especiais, justamente pra só contar segredos de bastidores, tudo que você quis saber sobre a tribo, você não sabia exatamente como é que funcionava isso daqui nos bastidores, enfim, você vai descobrir nesses episódios. Mas, antes, recadinhos bem rápidos, não esqueça que nosso apoio agora é lá no apoia.se/tributdh, e se você for um apoiador, você for um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores, você pode votar nos temas dos episódios, ou seja, esses episódios de bastidores foram escolhidos pelos nossos TDAH Hypers. Você pode participar das gravações, como aconteceu no episódio de dezembro de Roda de Conversa, onde as pessoas são sorteadas, nossos apoiadores são sorteados para participar no nosso episódio. Você pode ouvir o seu nome nos episódios como agradecimento, receber os episódios adiantados, você pode mandar temas para os episódios e perguntas para os episódios do TDAH Explica. E tem uma coisa muito legal que a gente está chegando, a gente está quase completando 70% da meta para ter mais benefícios ainda, para mais episódios extras todo mês. O próximo episódio da meta que a gente vai bater é o TDAH Live, que é um episódio extra fazendo live pra gente interagir, jogar joguinho, tirar dúvida, dar dica, e vai ter um monte de TDAH conversando e batendo papo e jogando joguinho e se ferrando porque eu sou péssima gamer. Se vocês quiserem me ver quebrando a cara num game, vai pra live, a gente vai fazer live, enfim, live no Instagram, live na Twitch, a gente decide depois, mas o importante é que vai ter live e a gente tá completando 70% da meta quase. Então vai lá no apoia.se/tributdh e ajuda a nossa tribo, a gente conquista mais coisas, tem mais episódios pra você, tem mais conteúdo pra se divertir e você ajuda a tribo a conseguir continuar e sobreviver e alcançar mais coisas e crescer. Além disso, os nossos apoiadores têm direito a ganhar parabéns nos episódios. Agora, no começo do ano, quem faz aniversário são Nath Ribeiro, que faz aniversário dia 7 de janeiro, e TH, que faz aniversário dia 18 de janeiro. Parabéns! E vamos pro episódio? Finalmente para as perguntas? Responder dúvidas e tudo? Bom, eu recebi umas curiosidades meio aleatórias e até em forma de piada. Por exemplo, o João Queiroz, que é um TDAH Hyper nosso, ele perguntou qual é o meu CPF. Bom, eu só posso dizer que o meu CPF começa com 332, ele é meio antigo, eles são 9 números, enfim, chute o resto, e é só isso que eu posso te dizer. E o João também perguntou por que eu gosto tanto de slime, porque tem umas conversas no grupo dos TDAH Hypers que o João detesta slime, eu adoro slime. Atualmente eu não uso mais, eu comprei um balde de 5 quilos de slime, sim, eu consegui achar um balde de 5 quilos de slime, porque pra mim facilita muito, eu fico vendo televisão e eu preciso mexer em alguma coisa. A gente até falou num episódio do TDAH Explica sobre como o TDAH facilita a gente ter uma atividade manual. E eu
comecei a usar slime e é muito mais fácil para eu me concentrar em coisas mexendo naquilo. Aí eu ganhei um Pop-It da minha mãe, aquela negocinho que tem como se fosse um plástico bolha. Eu ganhei um numa viagem muito pequenininha, ele tinha uns 4, 6 Pop-Its só. Depois eu ganhei um tijolão da minha mãe, enorme, e ele é lindo, e ele é maravilhoso, e ele é colorido, e eu fico mexendo naquilo, e agora eu não consigo mais assistir televisão, ou estar numa reunião sem mexer naquilo. Eu prefiro até mais o Pop-It do que o slime. E, gente, se vocês pedirem, sei lá, presente de aniversário pra alguém, presente, sei lá, pra um amigo, ou compre um Pop-It baratinho, porque não adianta comprar aqueles de R$60, que é tudo a mesma coisa, enfim. Mas eu recomendo, pelo menos eu gostei muito, vale super a pena. A Marina Pullen perguntou, que ela é uma TDAH Hyper também, ela perguntou o que mais me emocionou por causa da tribo TDAH. E eu acho que a gente já começando com assuntos mais talvez entrando mais nos bastidores mesmo. Eu acho que eu nunca vou me esquecer. Eu falei essa história muito, mas é que pra mim ela marcou demais. Teve, logo no começo, primeiro que eu não imaginava o tamanho que a tribo ia... Eu nunca sonhei com o tamanho que a tribo fosse chegar. E logo no começo, foram os 6 primeiros meses do podcast, eu tava lançando alguns episódios, acho que foi, assim, mais ou menos na época do episódio de rejeição, e eu recebi um e-mail e eu li, assim, eu quase chorei lendo o e-mail e tal, e era uma pessoa que, além de TDAH, ela é uma pessoa que tinha depressão, são as minhas comorbidades também, e a pessoa tava super mal da vida, ela falou que ela tava... ou porque ela começou a ouvir o podcast, mas era assim, ela já tinha decidido que naquele dia ela ia pra casa e ela ia fazer, assim, tomar medidas drásticas com a vida dela. E ela começou a ouvir o podcast e ela desistiu, porque ela deu mais uma chance e foi procurar ajuda profissional, porque ela finalmente sentiu que tinha alguém no mundo que era como ela, que passava pelas mesmas coisas, que entendia. E vendo nos comentários, nas redes sociais e ouvindo os outros episódios, ela percebeu que ela e eu não estávamos sozinhos no mundo. E que eu não falava isso porque eu era a única pessoa que estava passando por isso, pelas coisas que eu contava no podcast. Que essa pessoa não estava sozinha nas coisas que ela ouvia. E que tinha um monte de gente que era parecido com a gente, que passava pelas mesmas coisas. E isso foi logo no começo do podcast, e eu acho que coisas assim, sempre receber depoimentos das pessoas, dá muita força pra continuar, sabe? Perceber, caramba, isso tem um significado, eu não tô falando sozinha. Porque às vezes gravar podcast parece que você tá muito falando sozinho quando é um projeto, por exemplo, a Tribo TDAH, que só tô eu e aqui o microfone. E é importante isso, é importante de repente ter o contato com vocês nas redes sociais. E, gente, assim, às vezes você acha que eu não sei o seu nome, às vezes eu realmente sei quem você é, lembro da sua história, lembro das conversas que a gente teve, não necessariamente das conversas que a gente teve, porque a minha memória é bem ruim, mas... assim, Twitter, que é a rede que eu mais fico, eu reconheço vários nicknames que eu interajo, várias fotinhos de perfil de cara, assim, pessoas que eu interajo mais, pessoas que estão sempre comentando. Eu sei quem vocês são. E eu acho muito legal isso, porque eu me sinto amiga de vocês. Às vezes, sei lá, pra vocês eu sou só um perfil. Pra mim, vocês são as pessoas que eu falo, às vezes, do dia inteiro, porque eu trabalho sozinha em casa, e às vezes vocês são as minhas únicas interações do dia. E aí, aproveitando, @calldivergent no Instagram perguntou assim: como surgiu a ideia de criar um podcast para compartilhar tanta coisa incrível? Eu acho que foi uma junção de coisas. Eu já tinha, para quem não sabe, eu já tinha um outro podcast chamado PQPcast. Ele acabou com 6 anos, então esse é meu 8º ano na podosfera, lá pro fim do ano de 2022. Eu vou entrar no meu 9º ano na podosfera. Então eu já fazia podcast há muitos anos. E teve uma vez que, nesse outro podcast que eu fazia, eu fiz um episódio sobre TDAH, porque eu sou TDAH. E era assim, esse episódio foi um episódio especial de número 200.
Eu já estava há 4 anos reunindo material para esse podcast e eu já tinha mandado um monte de e-mail para um monte de especialista da área, só que ninguém nunca me respondia. Então eu já estava escrevendo uma pauta há 4 anos, ela já tinha mais de 20 páginas de pesquisa. E aí eu falei, quer saber? Chegou o episódio número 200, a minha amiga que fazia o podcast comigo falou, tá na hora da gente fazer isso. Você já esperou tempo suficiente, já esperou anos e essa pauta tá pronta. A gente olhou uma pra cara da outra, vamos fazer, vai. Ela falou, poxa, você já é TDAH? Eu falei, tá bom, eu tenho voz de fala, eu tenho espaço pra falar isso. Então, e aí a gente gravou. E o episódio me surpreendeu muito, ele foi um sucesso, teve um monte de gente que era da podosfera, ou que era ouvinte do podcast, que veio me falar que era TDAH e eu não sabia. E, além disso, eu tava num momento que eu tava me sentindo muito sozinha por causa do meu TDAH. Eu sempre gostei muito daquele canal, o How to ADHD, que é um canal do YouTube americano, da Jéssica, e eu sempre quis ser amiga dela, enfim. E uma vez eu escrevi uma mensagem pra ela, assim como muitos ouvintes escrevem uma mensagem pra mim. Eu falei, oi, Jéssica, eu não consigo ficar vendo o YouTube porque eu não consigo prestar atenção direito, mas eu ouço muito podcast. Você podia colocar os áudios dos seus vídeos num podcast? E ela nunca me respondeu, óbvio. Eu falei, quer saber por que eu não faço um podcast sobre isso? E eu tava me sentindo super mal, eu tava me sentindo super sozinha. E de repente eu comecei, então foi, sabe, toda aquela resposta positiva do episódio do PQPcast e não ter um episódio em português, podcasts em português. Na época que eu criei a tribo, 3 anos atrás, não tinha absolutamente nenhum conteúdo em português em podcast no mundo. E a tribo TDAH foi o primeiro. E eu sentia falta, porque eu via nos podcasts lá fora, e eu mesma acompanhava mais de 5 podcasts americanos. Tinham mais de 20 que eu conseguia contar. E nenhum deles, assim, alguns deles, eu gostava de um ponto em um, outro ponto em outro, mas não tinha nada que eu achava que era a minha cara, que era uma coisa que eu realmente gostava, com coisas comprovadas, estudos científicos, com explicações lógicas sobre como é que meu cérebro funciona. E aí eu comecei a fazer a tribo TDAH muito nos moldes que eu aprendi e que eu desenvolvi para fazer o PQPcast. E 3 anos depois, estamos aqui. E o Saulo Valery, ele também tem TDAH Hyper, e ele perguntou assim, quantas pessoas, na média, ouvem o podcast? Então eu tenho dados para vocês, dadinhos bem bonitinhos, que eu tenho o maior orgulho, até o momento dessa gravação. E eu tô gravando esse podcast, eu vou contar para vocês, um segredo de bastidor, inclusive. Eu não estou gravando esse podcast em janeiro, eu finalmente, pela primeira vez em meses, eu tô adiantada, então eu tô gravando esse podcast antes do Natal, uhul! E para lançar na primeira semana de janeiro, porque vai ser muito impossível comemorar Natal, Ano Novo, gravar, fazer edição, lançar, deixar programado, enfim. Porque isso demora muito tempo, então eu tô gravando finalmente o episódio adiantado. Quem sabe eu começo 2022 adiantada com os episódios fazendo um mês antes. Nossa, que sonho, porque eu tô há 2 anos e meio sem conseguir adiantar um episódio. Eu quero voltar a fazer isso, enfim. Mas eu tenho dados, assim, só no Spotify, a nossa audiência... No Spotify é a plataforma onde a tribo TDAH é mais popular. Ela representa mais ou menos 90% da nossa audiência. Só lá, a gente chegou em 42 países pelo mundo. São mais de 230 mil pessoas que já ouviram podcast em 3 anos. São 32 mil ouvintes únicos, ou seja, são mais de 32 mil pessoas que deram play em pelo menos um episódio. E aí, por isso, 230 mil pessoas já ouviram, porque essas 32 mil pessoas podem dar play em todos os episódios. Que são, ao todo, contando Tribo TDAH, TDAH Entrevista, que eu lancei alguns, TDAH Explica, são 86 episódios lançados até hoje. Eu acho que talvez até mais, porque tem os episódios de dezembro. Enfim, são mais de 86 episódios lançados até hoje, desde o começo do podcast. E a gente tem uma média de ouvinte
que, pelo menos pra mim, ela é muito boa. Ela nunca vai ser uma média de podcast popular, ou essas coisas em vídeo que se chama de podcast, mas não é, porque podcast mesmo é só gravado com áudio, mas enfim. A nossa média de ouvintes são 2.300 ouvintes por cada episódio. Tem episódios que tem mais de 12 mil ouvintes por episódio e tem episódios que tem 500 ouvintes. Então, eu peguei todos os números dos 86 episódios que a gente já lançou até hoje e fiz uma média zona e deram 2,3 mil ouvintes por episódio. Então, pode ter alguns que são mais populares, outros que as pessoas ouvem menos, enfim. E provavelmente a nossa audiência também seria maior se no começo eu não tivesse dividido a audiência dos episódios da Tribo TDAH entre o canal do PQPcast e o canal da Tribo TDAH, porque eu lancei um canal único para a Tribo TDAH só depois. Então, dos últimos 2 anos para cá. Então, essa audiência também é meio dividida. E assim, se você for fazer um podcast e lança num lugar só, num canal só, o que a gente, antigamente, no começo do podcast, chamava isso de feed. Então, se alguma vez você ouvir falar de feed, é quem faz podcast de verdade, a gente tem um feed. Na verdade, enfim, é brincadeira. Mas quem começou o podcast há mais tempo, a gente costuma falar de feed, mas no final é um canal só. Então, é uma dica para se você for começar a fazer seu podcast, não divida o mesmo conteúdo em mais de um canal. Você só vai piorar as estatísticas para você mesmo. Não faça como eu fiz. E aí tem uma pergunta muito especial, que eu fiquei muito feliz quando eu recebi, que é do Yuri Maia, lá do @TDAH Descomplicado, lá no Instagram, um dos maiores perfis sobre TDAH que tem no Brasil. E ele perguntou como você se sente ao comandar o maior podcast de TDAH no Brasil. E é engraçado isso, né, Yuri? Porque você é um dos pioneiros no Instagram. Caramba, seu canal sua página no Instagram é gigante. E um dia eu quero chegar assim, pertinho dos seus números, porque eu acho eles maravilhosos. Mas o meu foco é o podcast. E quando é aquela brincadeira de quando eu cheguei, tudo era mato, porque não tinha absolutamente ninguém falando sobre TDAH em podcast. E depois, de repente, hoje, por exemplo, eu fui dar uma olhada e tem um monte de podcasts sobre TDAH, ou fazendo um diário, contando os relatos, como é que foi o processo de diagnóstico dela, ou o que aconteceu na vida da pessoa depois que ela descobriu o TDAH. A maioria que eu descobri são podcasts que têm poucos episódios rápidos e episódios que já acabaram. Eu acho que talvez a tribo seja mais persistente, não só o mais antigo, porque foi o primeiro podcast para falar só sobre o TDAH em português no mundo. Eu acho que, pelo que eu vi, é o único, ou um dos únicos que continua, porque a maioria tem meia dúzia de episódios e para por um motivo ou outro. Eu acho muito legal que, sei lá, eu sinto que talvez, de certa forma, eu tenha inspirado ou tenha ajudado mais gente a começar outros tipos de conteúdo, não só pra falar sobre TDAH, pra fazer algum conteúdo próprio. É muito legal, porque, nossa, eu nunca senti isso que eu sinto com a Tribo TDAH com o PQPcast. A audiência do PQPcast tinha muito retorno, o pessoal era muito legal, sempre interagia e era o pessoal que acompanhava o PQPcast era incrível, mas a repercussão da tribo é 500 vezes maior. Eu não tenho como dimensionar como a tribo tá mudando a minha vida. Porque eu literalmente considero isso o meu trabalho, é a minha empresa, é a minha ONGzinha que eu faço para ajudar pessoas com TDAH e para que eu possa aprender mais sobre o meu TDAH também. E eu considero a Tribo TDAH é meu filho, é o meu filhotinho. Para mim é o meu negócio, é a minha empresa, eu trato como uma empresa, porque eu quero que ela cresça. Eu quero um dia fazer talvez uma rede de podcasts para pessoas neurodivergentes, para pessoas com deficiência. Eu quero usar a tribo como plataforma para lutar para mais direitos de inclusão para pessoas TDAHs. E eu quero que a gente usar a tribo como uma plataforma para que a gente, TDAH, possa se unir mais, possa criar uma comunidade, possa ser menos excluído na sociedade. É muito louco isso, é muito engraçado isso, porque, por um lado, eu tô falando aqui sozinha no microfone
E eu sei que tem outras pessoas do outro lado aí me ouvindo, depois que passar por uma edição, podcast e tudo. Mas parece uma coisa meio megalomaníaca falar isso, mas ao mesmo tempo... Por outro lado, parece tão pouco com o que a gente, como TDAH, merece, porque é só um pouco de respeito básico e o que a gente ainda tá naqueles princípios de, poxa, a gente tá criando uma plataforma, eu tô criando uma plataforma em podcast, você, Yuri, tá criando uma plataforma, ou criou uma plataforma no Instagram, pra gente lutar por direitos básicos, por compreensão, por aceitação. Então, eu fico meio dividida. Por um lado, eu falo, nossa, caramba, quanta gente me segue. E aí, por outro, eu ando na rua e, obviamente, ninguém sabe quem eu sou. Então, é muito do tipo, eu não tenho importância nenhuma nesse mundo. Eu sou só mais uma pessoa que faz merda, faz coisas legais. E tem dias bons, tem dias péssimos. Às vezes... fica chorando no cantinho, às vezes fica literalmente pulando de alegria quando recebe uma mensagem, coisa assim. Mas eu sou qualquer pessoa normal e tem gente que de repente para pra escutar o que eu tô falando. E é uma sensação meio dúbia. Por um lado é meio engraçado, porque pra alguém o que eu falo, as besteiras que eu falo, as coisas que eu pesquiso pra falar, pra algumas pessoas elas têm importância. Mas quando eu saio da porta da minha casa pro mundo real, nada do que eu faço tem... eu sou mais uma pessoa andando no meio da multidão e tá tudo bem. E é assim que a vida segue. E a Lei Sparks, @ivamosdealê no Twitter, perguntou se eu esperava a repercussão que o podcast teve, e a resposta é não, absolutamente não, por todos os motivos que eu acabei de explicar, mas eu nunca sonhava com isso, assim. Eu sempre fiz podcast underground e de repente eu comecei a me achar, nossa, talvez tenha esse podcast que eu tô fazendo, talvez tenha uma micro repercussão de algumas pessoas reconhecidas, algumas pessoas famosas sabem quem eu sou. Nossa, tá certo que isso tudo é nas redes sociais, no Twitter, mas enfim, pra mim ter uma pessoa, por exemplo, a Tata Werneck, me mandar uma mensagem na DM do Twitter, pra mim, assim, eu ganhei o ano inteiro com um oi dela no DM do Twitter. Tipo, meu Deus, a Tata Werneck sabe que eu existo, sabe? E é isso, assim, esse é meu nível de deslumbramento com a vida nesse momento, gravando esse podcast. Mas não, eu não esperava, e se qualquer coisa que vier além disso acontecer, é lucro. Pra mim é absolutamente lucro. Eu já tô vivendo no lucro nesse momento. Porque pra mim o podcast já é um sucesso. Eu não precisa ter os números, as estatísticas daqueles podcasts gigantescos e daqueles videocasts, essas coisas, porque pra mim isso daqui já foi um sucesso e eu tô feliz com isso. Não tô falando, universo, eu não tô falando que não pode crescer mais, tá? Pode, por favor, que a tribo cresça mais. Tô esperando isso, inclusive. Esperando sim. Vai ser legal isso acontecer. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram foi sobre pesquisa e processo de pesquisa, de como os episódios são feitos, essas coisas. Por exemplo, @calldivergent no Instagram perguntou assim, tem alguma equipe por trás? Quantas pessoas fazem o podcast e quais as funções dessas pessoas? E também Flanática, @Flanática81, no Twitter perguntou assim, vocês têm pessoas com TDAH na produção também? Às vezes alguém esquece alguma coisa ou dá aquela viajada na mente no meio da gravação. Como é que é a convivência? Vocês estão ouvindo toda a equipe do podcast reunida nesse programa? Yay! O podcast, eu faço tudo do podcast. Tenho eu e eu mesma. E eu não posso falar que eu tô absolutamente sozinha. Porque eu tenho uma pessoa que faz a edição, que o nome dele é Andrei Matos. Ele é editor profissional, ele é jornalista, ele atualmente trabalha numa grande rede de televisão nacional, ele é editor de vídeo, ele é editor de podcast, e uma parte do apoio da tribo eu uso justamente para pagar os serviços dele, que obviamente ele faz com um preço muito abaixo para mim, porque também acontece que o Andrei edita podcast para mim desde o PQPcast, desde o meu outro podcast. Então, além da Tribo TDAH, a gente já tem uma parceria de edição há pelo menos 5 anos. E também acontece
que o Andrei, para as pessoas que me conhecem, por exemplo, no grupo dos TDAH Hypers, que as pessoas me conhecem mais lá, as pessoas sabem que o Andrei é o meu namorado. A gente, inclusive, mora junto agora há quase 2 anos. A gente, depois de um relacionamento já estamos com são 6 anos e meio de relacionamento e quase 2 morando juntos, por aí, quase 7 anos namorando e quase 2 morando junto. É alguma coisa assim, eu sou ruim com contas, mas são esses números por aí, entre 6 anos e meio e 7 namorando e quase 2. Em março a gente completa 2 anos morando junto. Então, ele edita pra mim e, assim, apesar dele ser meu namorado e tudo, eu faço questão de pagar o trabalho dele porque é um trabalho e dá muito trabalho editar. E eu sei que eu dou trabalho pra ele, então é um trabalho e ele precisa ser pago. E também tem uma outra pessoa que me ajuda, mas assim, o Andrei, ele faz só edição, todo o resto do podcast eu que faço, e as capas dos episódios, as capas que vão nos episódios da Tribo TDAH, quem faz é uma amiga minha, que era a minha co-host no PQPcast, que é a Natália Matos, e ela sempre fez todas as capas, e no começo do Instagram ela fazia as artes do Instagram, então é muito fácil olhar para o Instagram da Tribo TDAH e saber quando as artes são delas, ou quando as artes sou eu que faço, porque se a arte estiver feia, se tiver uma droga, sou eu. Você pode ter certeza que aquele negócio mal feito, de qualquer jeito, num fundinho padrãozinho, fui eu que fiz. Quando a arte tá bonitinha, tem um monte de elemento, é uma coisa profissional, foi a Natália que fez. A Natália tem uma empresa que trabalha com clientes tanto online quanto offline. Ela faz artes para site, ela faz redes sociais de empresa, ela faz publicidade impressa, cardápio, um monte de coisa assim para clientes. E ela trabalha, na verdade não é trabalho, ela faz voluntário para minhas capas, porque ela é minha melhor amiga. São basicamente essas pessoas que me ajudam com a tribo, elas não são exatamente da equipe, elas me ajudam, mas toda a equipe mesmo do podcast, o resto sou eu que faço. E aí, inclusive, tem uma pergunta do Saulo Valori, que é um TDAH Hyper, que ela perguntou assim: quantas horas você leva no total para lançar um episódio? Contando tudo, planejar, preparar, gravar, editar, lançar e divulgar. E aí também tem a mesma pergunta de @Elenate do Instagram e @herbert.o do Instagram, e eles perguntam quanto tempo para gravar o episódio, para elaborar, enfim, quanto tempo eu invisto nesse projeto. E eu tentei fazer umas contas por alto, para vocês ouvintes terem uma ideia. Só de edição do Andrei são mais ou menos 8 horas por mês, que ele gasta somando os 3 episódios, 2 da Tribo TDAH e 1 do TDAH Explica. Só que essas horas de edição estão aumentando conforme o tamanho dos episódios vão crescendo, enfim. E também a Natália gasta mais ou menos umas 2 horas por mês fazendo todas as capas dos episódios regulares da Tribo TDAH e do TDAH Explica. Eu gasto mais ou menos 20 horas de pesquisa no mínimo. Eu acho que isso é por mês que eu contei. São mais ou menos 4 horas de gravação por mês, 5 horas por mês para postar episódio, fazer revisão de áudio, colocar a capa. No Telegram, respondendo os TDAH Hypers, numa semana com baixo... numa semana tranquila, com poucas mensagens, eu gasto no mínimo 36 horas por mês. E aí mais ou menos umas 2 horas fazendo a contabilidade da tribo. Mas, por exemplo, depois das férias, eu gastei mais de 22 horas, porque eu tirei 3 meses de férias da tribo, e eu gastei mais de 22 horas fazendo contabilidade, colocando em dia todas as pessoas que entraram, todas as pessoas que saíram, todas as pessoas que estão em dia, todas as pessoas que deram um problema com a plataforma ou alguma coisa assim. Mandando e-mail por e-mail, que eu escrevo pessoalmente de boas-vindas, mandando link, enfim, isso tudo para mim faz parte da contabilidade, atualizando o aniversário de cada pessoa que entrou na planilha,
atualizando as planilhas de pessoas, enfim. E o Twitter, numa semana tranquila, que quase não acontece nada, no Twitter eu gasto 56 horas por mês. Isso dá mais ou menos 14 horas por semana. Mas tem dias que eu fico, por exemplo, já aconteceram semanas que eu fiquei 2 dias, mais de 8, 10 horas inteiras no Twitter por dia. Que são dias que o Twitter tá pegando fogo, que aconteceu alguma coisa, que tem alguma polêmica sobre TDAH. Então, já aconteceu de, em uma semana, eu gastar 20 horas no Twitter em 2 dias seguidos e mais 2 a 4 horas por dia num outro dia normal. Então, no mínimo, eu fiz as contas, no mínimo, assim, por baixo, num mês muito tranquilo, que eu quase não mexo em redes sociais, assim, que eu mexo pouco em redes sociais e que eu fico pouco no Telegram da Tribo TDAH, eu gasto 133 horas por mês, contando 8 horas por dia, são 16 dias e meio trabalhando para a Tribo TDAH por mês. Então, quando eu falo que isso é a minha empresa, porque é o meu trabalho, são 16 dias, 8 horas por dia, por mês, para produzir 3 episódios. É muita coisa. Produzir, divulgar, contar para as pessoas que o episódio existe, tirar dúvidas dos episódios. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Por isso que eu falo que o apoio de vocês é importante. Vai lá em apoia.se/tributadh, porque eu literalmente estou usando essas horas no meu tempo livre, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego que eu faço nas outras horas. Na verdade, que eu deixo a tribo para fazer no meu horário livre, porque eu tenho um emprego nas outras horas, e eu costumo fazer freelance também, para entrar dinheiro. Então, quanto mais dinheiro entrar na tribo, menos tempo eu vou ter para, por exemplo, gastar com projetos freelance. Então, eu posso ficar mais exclusivamente cuidando só da tribo. E isso, para mim, é importante, porque o dia continua só tendo 24 horas e elas estão bem escassas no meu dia. E aí tiveram várias perguntas sobre a preparação da tribo, motivação, enfim. Alexandre Presuntinho, que é TDAH Hyper, perguntou como o TDAH afeta na preparação e na gravação da tribo TDAH. A Bíblia Buena, que também é TDAH Hyper, perguntou como é cumprir os prazos e montar roteiros sendo TDAH. E aí Rick Moura no Instagram perguntou como que eu me mantenho motivada para continuar o projeto, porque essa pessoa nunca fez um projeto tão longo. @BetrizDS no Twitter perguntou se eu já me senti desestimulada com o projeto em algum momento e se isso aconteceu, como é que eu fiz para retomar. @Cabs1979 no Instagram perguntou como é que é fazer a tribo tendo TDAH. E @ACM2303 no Instagram perguntou como faz para seguir com o que é planejado, mesmo tendo as dificuldades de TDAH. Então, assim, eu acumulei. Eu sei que são perguntas bem parecidas, elas não são exatamente iguais, mas elas são bem parecidas. Eu não sei se eu posso responder para vocês como é que é preparar e gravar um podcast sendo TDAH, porque eu nunca fui neurotípica para gravar um podcast sendo neurotípico. Eu uso muitas coisas que eu aprendi sozinha fazendo o PQPcast, e eu desenvolvi um sistema que funciona para mim. Então, eu, por exemplo, a Bíblia perguntou dos prazos. Eu sei, para trabalhar com podcast, eu trabalho profissionalmente com podcast, atualmente eu sou produtora de podcasts para uma rede. E eu sempre usei isso para todos os conteúdos que eu faço. Eu faço uma conta inversa. Então, inclusive, se você um dia quer montar um podcast, essa é a minha dica de ouro. Você tem que fazer uma conta inversa. Você primeiro pega o seu calendário, que eu faço assim, eu pego o meu calendário e eu vejo que dia que o episódio tem que estar pronto. Então, o episódio, por exemplo, esse episódio, o primeiro que eu tenho que lançar, vai ser na primeira quinta-feira do mês, porque eu me comprometi que essa é a data que sai uma tribo TDAH, então ele tem que sair no dia 6 de janeiro. Então, eu sei que eu preciso gravar mais de uma semana antes para dar uma semana, pelo menos, para o editor ter todo o trabalho que ele vai ter. Eu sei que ele consegue, às vezes, editar em dias, mas é muito chato você pedir para uma pessoa, edita isso para amanhã.
eu tento evitar, eu tento sempre dar mais tempo, o máximo de tempo possível que eu consigo para edição. Inclusive, eu sei que isso não acontece e publicamente eu quero pedir desculpas para o nosso editor, para o Andrei Matos. Amor, eu sei que eu já falhei com você várias vezes e eu te mandei episódio para editar, às vezes 2 dias antes de lançar. E me desculpa, eu juro que eu vou tentar me planejar melhor esse ano e fazer episódios gravados com mais antecedência. Mas é muito difícil fazer isso sozinha. Quando eu fazia o PQPcast, por mais que eu fosse a pessoa que organizasse tudo e escrevesse as pautas, eu conseguia organizar a gravação com mais antecedência, porque eu acho que talvez motiva um pouco mais saber que tem mais gente gravando com você. Então, na Tribo TDAH, eu tinha uma gaveta de episódios que estavam já gravados, às vezes com 1 mês de antecedência, às vezes 2 meses de antecedência, a gente conseguia fazer gaveta de episódios prontos. A Tribo TDAH, eu literalmente, todo episódio eu tô com a corda no pescoço gravando, às vezes na mesma semana que eu tenho que lançar ou que o episódio tem que estar pronto. Tirando esse episódio, mas a grande maioria dos episódios dos últimos 2 anos foram assim. Quando eu comecei a Tribo TDAH, eu tinha uma gaveta de 6 meses, ou seja, como eu comecei o planejamento da Tribo TDAH com 6 meses de antecedência, quando eu lancei o primeiro, já tinham vários outros episódios prontos que eu podia me concentrar mais pra frente para fazer outras coisas, para pesquisar pauta, para me organizar melhor com o podcast. Talvez seja mais difícil fazer podcast com TDAH, eu realmente não sei como os neurotípicos fazem, mas eu sei que às vezes eu enrolo mais, às vezes eu tenho essa consciência de que eu tenho um prazo e às vezes eu simplesmente não consigo levantar do sofá para fazer uma coisa que eu queria, que eu precisava fazer. Às vezes eu saio do trabalho super cansada e eu falo, poxa, hoje era um dia que eu precisava pesquisar para episódio, escrever pauta e tudo, mas tem dias que eu não consigo. Então eu deixo pro dia seguinte e às vezes eu tiro algumas horas daquele dia, no dia seguinte eu descanso no dia que eu não consigo fazer nada, para ir no dia seguinte eu hiperfoco e faço, às vezes eu trabalho mais horas do que eu deveria naquele dia, para deixar as coisas prontas, mas pelo menos comigo funciona assim, é um método que eu encontrei. E faz muita diferença cada mensagem que vocês mandam nas redes sociais, vocês interagindo comigo no Twitter, principalmente, porque é a rede que eu mais fico. Cada pessoa que apoia a tribo, que entra no grupo dos TDAH Hypers, faz muita diferença, principalmente quando eu tô desmotivada, quando eu tô cansada demais, porque eu nunca cheguei, por exemplo, pra tribo falar, poxa, eu decepcionada com a tribo, eu quero acabar. Não. Isso até hoje nunca aconteceu, mas já aconteceu de pensar, poxa, eu tô tão cansada, eu faço tudo sozinho, não consigo mais continuar e talvez seja melhor acabar porque às vezes eu tô exausta. Tanto eu tirei as férias por causa disso, porque eu não tava conseguindo mais continuar. E mesmo nas férias, o que eu chamei de férias foi só férias de lançar episódio, porque foram os meses que eu mais fiquei no Twitter, foram meses que a rede social cresceu pra caramba, que a gente conseguiu vários números interessantes no Twitter, principalmente. Então, eu não cheguei a tirar propriamente férias, de deixar tudo da tribo de lado. Eu sempre estava fazendo alguma coisa pra fazer a tribo crescer. Mas porque essa troca entre vocês e eu acho ela me dá um pouco de energia de uma certa forma, por mais que eu esteja cansada. @Thiago com TDAH no Instagram perguntou como que eu pesquiso as fontes dos artigos científicos. Na pauta, eu sempre vou em sites especializados e organizações internacionais especializadas em TDAH, porque eu sei que são fontes confiáveis de informação. E eu sempre procuro artigos científicos publicados. Então, eu uso muito... Assim, gente, todo mundo usa a pesquisa do Google. O negócio é saber filtrar. Eu uso a pesquisa do Google para achar os sites das ONGs e das associações sobre TDAH e o que eles têm para falar sobre isso. Por exemplo, ver sites de instituições ou sites de psicologia ou sites, por exemplo, de periódicos de psicologia, periódico de neurologia,
e dependendo de determinados assuntos que eu falo. Porque assim, eu coloco no Google, por exemplo, TDAH e segredos de bastidores. E aí ele vai me dar vários sites que falam sobre isso. E aí entra um trabalho jornalístico de filtrar as informações. Conhecer de onde você tira a informação, se aquele site é ou não confiável, se é uma instituição, por exemplo, que já fala sobre TDAH, se não é. Tem uma ferramenta que ela ajuda muito, que chama Google Scholar, que é um Google para artigos científicos. Ele é do próprio Google, mas aí é outro trabalho também. Eu vou lá, eu pesquiso, e depois disso eu vou filtrando resultado por resultado, lendo artigo científico por artigo científico para ver se ele tem coisas que tem a ver com o episódio que eu tô fazendo, e se também eles foram, onde que eles foram publicados, quais as universidades que fizeram esse artigo científico, se ele foi publicado em algum periódico que ele é confiável, se os métodos científicos usados foram confiáveis. Precisa ter checagem de fato. Principalmente hoje em dia, no mundo que a gente vive de descredibilização de ciência, de pessoas que todo mundo pode ter um podcast, todo mundo pode ter um YouTube, todo mundo pode fazer um site. A quantidade de informações que eu já encontrei sobre alguns assuntos que eram completamente sem fundamento nenhum é impressionante. Então precisa ter um filtro. Qualquer coisa que a gente vai fazer atualmente precisa ter checagem de fatos e filtro para saber se uma informação é verídica ou não. E o primeiro princípio que eu fundei a tribo foi para fazer isso, para ter informações confiáveis, feita por TDAH e de TDAH para TDAH. Porque eu nunca quis que a tribo fosse uma coisa com olhar de hierarquia. Porque eu sempre senti falta um pouco disso, de ter uma pessoa falando de igual para igual. Porque a gente, TDAH, a gente não é só paciente de alguém, a gente tem uma vida inteira. Nós somos pessoas incríveis, nós somos pessoas com problemas, nós temos sucesso em algumas áreas, tem coisas que a gente consegue fazer e tem outras que não. Nós somos filhos, nós somos pais e mães, nós somos figuras parentais, nós temos pets, nós temos plantinhas, nós temos amigos, nós temos um monte de coisas, nós somos pessoas completas. A gente não é só uma pessoa um paciente que vai no consultório, fica 15 minutos até 1 hora e depois vai embora e não existe mais. A gente existe 24 horas por dia. Então, um dos princípios de fazer a tribo TDAH foi isso, fazer de TDAH para TDAH. Então, procurar fontes que entendem a gente e que têm essa visão também é uma das partes importantes de como eu procuro o material. E aí, @calldivergente no Instagram, @Ruriel_Guimarães no Instagram e @Arozendo_Júnior no Instagram. Perguntaram assim, como é que funciona a seleção dos temas que vão ser falados nos episódios, como que eu escolho a pauta, como é que é selecionada a pesquisa para fazer o podcast. Os temas, eu tenho uma lista. Nossa, eu perdi a conta de quantos temas tem na lista. Bom, eu acabei de contar. Eu fui lá na lista, eu fiz uma pausa na gravação. Eu fui lá contar. Atualmente tem 102 temas. Isso, assim, só dos episódios principais da Tribo TDAH. Eu nem tô contando os temas dos episódios de TDAH Explica, que os TDAH Hypers que me mandam. Então, fazendo um cálculo rápido, 102 temas divididos com um tema por mês. Isso dá 8 anos e meio de podcast ainda pela frente. Então, se algum dia você me pediu uma pauta e eu falei, olha, um dia ela pode acontecer, eu não consigo te prometer que vai ser nesse ano, porque pode ser em algum dia no período entre hoje, na verdade, no mês que vem, e daqui a 8 anos e meio. Então é isso, nós temos material para 8 anos e meio de podcast até esse momento. Quando eu comecei o podcast, tinha material para 6 anos e meio. Então, cada coisa nova eu vou acrescentando na pauta. Tem uma lista de 102 temas, então aí eu pego, às vezes, 3 ou 4 temas, porque eu tenho essa lista porque eu esqueci. Se você me falar, Tata, me dá um tema de episódio agora pra gente fazer, eu vou ter um branco que eu não vou lembrar de nenhum dos 102 que estava nessa lista. Nenhum, absolutamente nenhum. Comigo acontece a tela azul do Windows, eu vou travar, falar página não encontrada e eu não vou lembrar de nada.
E por isso que eu anoto. E aí eu não só anoto, como eu coloco todos os links de pesquisas e links de referência, para aí depois eu faço um filtro na hora que eu vou fazer o episódio, de ver todos os links que prestam, todos os links que não prestam. Enfim, aí eu pego 3 ou 4 desses episódios. E tem TDAH Hypers que, pelo apoio deles, eles têm direito a votar nos episódios. Então eu mando mensagem para um por um dessas pessoas. Mando uma mensagem no Telegram. E se por acaso alguém não tem Telegram, primeiro, gente, se você é um TDAH Hyper, atualize seu e-mail que você tá no Apoia-se e entre no Telegram, pelo amor de Deus, porque toda a informação é por lá. Se você tá no e-mail, você me dá muito mais trabalho de tentar caçar você pra você votar no episódio. Mas enfim, eu envio pros TDAH Hypers, eles votam, e aí, às vezes eu dou um prazo de alguns dias para eles votarem no tema do episódio que eles mais querem. E aí eu faço uma estatística de qual o episódio mais votado, vejo qual deles teve mais voto. Porque às vezes tem a abstenção, ou seja, pessoas que preferiram não votar, ou pessoas que não viram a mensagem a tempo. Às vezes as pessoas demoram mais de uma semana para responder uma mensagem, aí eu não tenho tempo suficiente para ficar esperando o voto também. E aí eu escolho o voto baseado no voto da maioria, no que todo mundo escolheu, no que a maioria das pessoas dos TDAH Hypers escolheram, eu coloco para votação. Mas como eu falei, eu escolho 3 ou 4 temas por mês para mandar para votação, porque se eu mandar 102, é obviamente que as pessoas vão se perder na minha lista e ninguém nunca vai decidir um tema só. Então é isso, eu seleciono e mando para as pessoas que têm direito para elas votarem, e eu meio que encaminho. Por exemplo, às vezes tem um mês temático. Esse mês de janeiro, eu dei uma ideia, falei, olha, você aceita fazer um episódio de bastidores, sim ou não? Porque se eu não ganhasse, eu ia colocar para uma segunda votação de temas de episódios. Mas essa foi a única vez que eu fiz esse tipo de votação. Geralmente falo, tem esse temas. Como que eu seleciono os temas? Às vezes é do tipo, tem um mês, por exemplo, começo e fim de ano, eu tento pegar temas mais leves, porque ninguém quer ficar falando de problema e episódio que você acaba chorando em dezembro, em janeiro, por exemplo. Eu prefiro coisas mais leves. Às vezes um mês tem alguma coisa mais temática. Por exemplo, em março tem a campanha do podcast É Delas, que é uma campanha da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso, que é para incentivar mais mulheres na podosfera. Então eu sempre vou procurar tentar fazer um assunto para convidar mais mulheres ou falar de alguma coisa nesse universo. Tem também a campanha LGBT Podcasters, no mês do orgulho LGBT. Então, às vezes tem alguns meses do ano que eu tento puxar para alguns temas, algumas pautas, mas são coisas bem pontuais. Geralmente eu vejo na lista qual pauta tem maior número de links que eu posso aproveitar depois e para jogar. Mas eu sou uma pessoa aleatória, então tudo que eu tô falando aqui pode ser no Unidunité também, alguma hora, do tipo, eu não sei o que fazer, Unidunité, vão esses temas daqui, porque, sei lá, talvez algum mês seja legal falar de pet e TDAH. Então é isso. E aí, para finalizar, pelo menos esse episódio, tem uma pergunta da Marina Pullen, que é TDAH Hyper também. Ela perguntou se ao estudar uma pauta para um episódio, se eu já fiquei em dúvida se eu era TDAH ou não. E eu acho que cada episódio só comprovou ainda mais o meu diagnóstico, do tipo, tudo que eu pesquisava, eu aprendia, eu falava, nossa, eu acho que a sensação que eu tenho é a sensação que vocês têm ouvindo os episódios, que eu faço um checklist mental de tudo que eu tô estudando tá acontecendo comigo, ou já aconteceu comigo em algum momento da vida. Mas eu entendo que às vezes eu também tenho esse medo de repente passar por algum... por mais que eu saiba o meu diagnóstico, passar por algum profissional que olhe pra minha cara e fale, seu diagnóstico tá errado, você nunca teve TDAH, e eu morro de medo disso. Porque eu acho que é o medo mais comum do TDAH, de você ter o seu diagnóstico e chegar pra algum outro profissional que nunca te atendeu na vida, nunca olhou na sua cara, e aí vai negar o diagnóstico que você tem e falar que tudo que você entende por verdade na sua vida não existe. Eu acho que é um dos maiores medos de qualquer pessoa TDAH, seja ela diagnosticada ou não, porque quando você não tem o diagnóstico e você tem uma suspeita de TDAH, as coisas começam a fazer mais sentido quando você começa a buscar sobre isso e antes de, às vezes, você procurar um diagnóstico. Então, eu acho que
assim, nunca aconteceu de fazer um episódio e falar, nossa, não sou nem um pouco assim, não tenho TDAH. Não, é justamente o contrário. É super sou isso, essas pesquisas e estudos científicos estão descrevendo a minha vida, mas até hoje bate um medo de algum dia passar em algum pseudo-especialista, algum profissional que vai negar toda a minha vivência TDAH e negar toda a minha experiência com o transtorno por essa pessoa não entender de TDAH e falar seu diagnóstico não existe. Então, eu acho que esse é um dos medos que eu mais encontro, inclusive em relatos sobre a tribo TDAH, e ele é muito real. Todo mundo tem esse medo. Assim, talvez pelo menos 90% das pessoas, quando tá mudando de médico ou quando tá em algum processo de diagnóstico, descobrir o diagnóstico pela primeira vez, ou ter que passar por profissional novo para pegar medicamento ou para qualquer coisa, é um dos maiores medos que as pessoas têm. Ei, gente, meu nome é Ana Rô. Ana Luísa, na verdade, mas todo mundo me chama de Ana Rô. Eu sou de Contagem, que é colada ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou estudante e tentando começar a ser tatuadora. Vai ter um pouco de barulho, provavelmente, porque eu tô no caos de São Paulo, mas o impacto da tribo da minha vida foi basicamente absurdo, porque eu fui diagnosticada em abril de 2021, e aí, assim que eu tava fazendo o diagnóstico e tal, quando eu tava quase fechando o diagnóstico, eu já tava procurando várias coisas na internet e, assim, eu não sirvo pra isso, porque eu procurava coisas, era tudo artigo, né? E artigos e mais artigos, e eu não consigo ler por muito tempo, eu me perco completamente. E leitura é um exercício muito sofrido pra mim, assim, muito complicado. Então, quando eu achei o podcast, velho, tipo assim, e aí tava assim, né, o único podcast em português sobre TDAH, e aí eu falei, cara, eu achei o pote de ouro, e aí eu comecei a ouvir, assim, desenfreadamente. Tipo assim, tá servindo pra me orientar com tudo, sabe? E tá me ajudando muito. Tirar a culpa de muita coisa, né, que eu sempre passei, sempre me culpei muito pelos atrasos, por não conseguir entender as matérias. Né, depois que eu cheguei no ensino médio, eu comecei a passar vários perrengues na escola e eu sempre, né, fui uma criança muito inteligente no ensino fundamental, notas boas, aluna não era exemplar de comportamento porque eu falava demais, mas a parte acadêmica assim, eu me perdi completamente, comecei a parar de conseguir absorver os conteúdos e tava tudo horrível e foi só piorando. Depois, né, eu estava no Cefet e eu comecei a passar uma dificuldade absurda lá com questão de entender conteúdos mesmo, entregar atividades, tem muitas atividades, né, com prazos curtos. E eu acabei largando o Cefet porque entrou numa depressão absurda, né, com uma fase suicida, assim, eu tava muito mal. E aí depois entrei pra faculdade, tipo, logo no ano seguinte, 2018, entrei pra faculdade e passando um aperto horrível. Eu faço educação física, né, na UFMG, e aí, assim, né, não sabia do TDAH ainda, então eu ainda não tenho nenhum suporte, mas agora eu tô começando a encontrar um suporte da faculdade, mas que eu tava passando por isso tudo sozinha, né, isso foi um período horrível. E aí agora, né, quando fui descobrindo o diagnóstico, assim, que eu fui e descobri a tribo, cara. Tipo, cada episódiozinho que eu ia ouvindo, assim, né, de rejeição, né, disforia sensível à rejeição, dos atrasos, miopia temporal. E aí eu fui vendo as coisas, velho, que eu... Era tudo que eu passava, sabe? Eu não entendia o que era, eu só achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não funcionava, né? Todo mundo ao meu redor funcionando, meus amigos passando semestres e semestres da faculdade regulares e fazendo estágio e fazendo iniciação científica e malhando e tendo um relacionamento e mantendo a faculdade, tudo, sabe? E eu não conseguia manter uma coisinha, sabe? Eu não conseguia nada. E aí, de repente, a tribo veio, assim, do céu, assim, como as nuvens se abriram, uma bela luz apareceu e a tribo veio descendo a Tata, assim, com a roupa de anjo e falou:
eu tenho as respostas. Porque ela lê os artigos, entendeu? E ela entrega tudo que eu preciso. E é isso, a tribo é a minha salvação agora. A minha seita é a tribo. Não, brincadeira, não aceita, a gente vem pra tribo. Oi, gente. Eu sou Gabriele Varão, mais conhecida como Gabriele ou como Varão. Eu sou de Salvador, Bahia, mas eu moro hoje em dia e já tem um tempinho já que eu moro em Curitiba, no Paraná. Atualmente eu trabalhando como estagiária na UTFPR, que é onde eu estudo, faço letras na UTFPR, mas antes eu fiquei um tempo trabalhando em editoras, enfim, como revisora e preparadora de textos. Importante falar que hoje eu tô como estagiária na UTFPR porque, enfim, depois de um ano 2021, ele começou o ano com a demissão. Então, eu estava há uns 4 anos numa empresa, daí fui demitida, e isso me meio que tirou um pouco o chão. E por causa disso, e também por outros motivos, eu já tratava e trato, né? Mas naquela época eu já tratava depressão. Meu mundo ele ficou meio que de ponta cabeça. Por causa disso, e também graças à minha angioterapeuta, ela levantou a possibilidade de eu ter TDAH. Ela, assim, casualmente: você já pensou aí sobre déficit de atenção, alguma coisa? Naquela época eu achava o que as pessoas geralmente acham, que tá muito distante, né? Ah, nada a ver, é coisa de criança, é coisa de menino de escola e tal. Mas, graças a uma pesquisa muito rápida e ao Twitter, que foi onde eu conheci a tribo, A partir do primeiro episódio, eu percebi um mundo diferente, um horizonte diferente para várias coisas. E até eu achar uma clínica para fazer uma avaliação e até eu conseguir, de fato, ter um laudo, ter o diagnóstico, eu fiquei assistindo a tribo, ouvindo, né, a tribo. Eu cheguei num ponto de identificação que eu até parei de escutar a tribo, enfim, hiperfoquei, né, hoje eu sei que foi isso, hiperfoquei na tribo. Mas chegou um ponto antes do diagnóstico que eu até parei, porque eu fiquei tão, meu Deus, eu sou muito isso. E se eu não tiver? E se eu não for TDAH? E aí, né? Daí eu comecei a ficar muito noiada, mas acabou que, enfim, né? Depois de umas 6 sessões de avaliação, enfim, tive o laudo, tive o diagnóstico. E passei a ouvir a tribo de um jeito diferente, assim. Pô, me dando o direito de me identificar com algumas coisas, me dando o direito de sentir várias coisas. E a tribo, na verdade, fez isso comigo. Uma coisa especial também pra tribo é que não só eu que descobri que sou TDAH escuto. Uma coisa que aconteceu foi a minha namorada, companheira de ano estável, ela também ela conheceu enfim, depois do meu diagnóstico, ela passou a procurar mais coisas. E eu acho que as coisas que a gente escutava sobre relacionamento, sobre perfis, né, de como é que a gente, TDAH, se relaciona, todos esses ensinamentos e essas explicações e esses conceitos, enfim, tudo isso ajudou bastante nossa relação. Então acho que impactos positivos. Hoje eu sou uma TDA hyper, com muito orgulho. Embora a gente, né, suma do grupo vez ou outra. Agora eu acho que eu tô sumida. Mas enfim, é muito bom sentir que eu participo de um lugar e sentir que eu compartilho várias das coisas que eu odiava em mim em outras pessoas. Por compartilhar esse ser, esse existir que eu tô passando a aceitar e a amar de alguma forma. Tá um pouco difícil ainda, mas vamos aí. E é isso. Obrigada, gente. No fundo, eu só tenho a agradecer. E obrigada, Tata, pela existência da tribo. É isso. Então, gente, meu nome é Ana Vitória, sou da cidade de Feira de Santana, Bahia. Minha profissão é ser estudante, faço licenciatura em matemática na UFS. E a tribo teve grandes impactos na minha vida, porque foi aonde que foi o momento que foi o estalo para eu conseguir me entender, por causa que eu estava passando por algumas coisas na minha vida que eu me cobrava muito, até mesmo nas coisas que eu escrevia, porque eu tinha uma agenda, eram coisas que marcavam muito. É como se eu ressaltasse bastante os meus defeitos
e eu não conseguisse ver as qualidades que eu tinha em mim. E esses problemas ficaram um pouquinho maiores depois que fiquei convivendo mais com minha família, porque quando eu estudava na escola, eu ficava mais no colégio, aí fazia minhas atividades, assim, o momento em família era mais à noite, quase às vezes, né? Mas aí, quando eu saí do colégio, eu tive que conviver mais com minha família, tive que arrumar casa, essas coisas. E assim, nas tarefas diárias sempre acontecia de eu ser reclamada por alguma coisa. E assim, eu não sabia o que é que estava acontecendo. Eu sei que eu tenho déficit de atenção, mas às vezes a gente esquece. Eu esqueci que eu tinha, mas eu tinha... Não é que eu esquecia, sabe? Eu achava que era só... tá bom. É só se resumir o quê? Não prestar atenção. E só. Passou um negócio. Aí eu, com a tribo, eu descobri que é muito mais do que isso. Obviamente. Eu percebi que coisas diárias que eu fazia que tinham a ver com os sintomas com déficit de atenção. E também o tempo que eu escutei, eu tava buscando um novo médico, um novo psiquiatra, porque eu tinha um neurologista. O neurologista que eu tinha era para criança e adolescente. Só que eu passei da idade, aí tive que trocar para outro. Que eu tinha era muito bom, eu adorava aquele cara. Só que aí eu tô com um novo. Ele também me fez conseguir para eu ter psicólogo no meu plano, que antes eu não tinha. E até hoje eu tô na minha psicóloga. Eu tinha uma, depois eu tive que trocar pra outra, porque minha antiga psicóloga conseguiu um novo emprego em outro lugar. E eu tô com uma nova que é maravilhosa. Aí eu fico contando das coisas que acontecem da minha vida. E é muito bom. Eu me sinto que hoje em dia eu sou uma pessoa mais leve. Eu consigo ver que eu tenho defeitos, que eu também tenho qualidades e que eu não preciso ficar me cobrando tanto. Eu sei que eu tenho responsabilidades, mas eu tento ao mesmo tempo entender o que eu tenho, como eu posso melhorar. Vou aprendendo técnicas aí, peço ajuda, mas eu vou tentando. E é isso, eu queria agradecer bastante a tribo, todos esses momentos, porque me ajudaram bastante. E adorei também conhecer as pessoas da tribo, porque tô no grupo. E tá sendo incrível e eu sei lidar melhor com a vida, ou tento, na verdade. Eu acho que a gente nunca sabe lidar com a vida 100%, mas a gente vai tentando, vai na luta. Mas é isso. Beijo! E é isso por hoje, TDAH Hypers. Essa foi a primeira parte do episódio e vai ter mais no próximo episódio, contando os segredos de bastidores, falando como que são as gravações, falando como são as edições. Eu tenho várias curiosidades interessantes que eu fiz, vários números que eu trouxe no próximo episódio pra contar pra vocês, histórias, enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é um episódio falando sobre TDAH em si, é sobre a tripa, porque é um episódio comemorativo, então a gente só faz 3 anos de podcast uma vez na vida, eu mereço comemorar essa conquista que eu consegui fazer sozinha, mais de 86 episódios, 3 anos de podcast. Yay, viva a tribo, é isso. Fala o que vocês acharam nas redes sociais, vai na @tributadh no Twitter, no Instagram. Geralmente vai mais lá no Twitter que eu vou te responder. Assim, tenta não mandar DM, fala comigo na timeline mesmo, é muito mais fácil de eu responder, mas é isso. E não esqueçam de apoiar a TributaDH lá no apoia.se/TributaDH. No próximo episódio a gente vai falar sobre um monte de coisa e ver vocês lá. É isso aí. Beijos da Tata e feliz ano novo! Feliz aniversário pra tribo! Yay! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers.
Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Santos, Rafael Nascimento, Mariel, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Emia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Van Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Juliana Ávila, Maia Canal, Tainá Raveducci, Érica, Letícia Milek, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Laedson de Oliveira, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Júlia Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yumi, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Anderson Caires, Nia Lulier, Beto, Jéssica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Urquizaz, Bíblia, Ferboni, Roberta, Lucas Ferreira, Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godoy, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolansoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Angeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica, Isabela Farias, Ana Carolina Jansen, Juliana Souza, Fábio Brunetti, Raquel Moraes, Juliana Cano, Júnior, Fernando Emílio, TH, Zaya, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade, Roberto Guidoni, Caroline Duarte, Maria Eugênia Santelli, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Gallenbeck, Marta Martins, Wilson Júnior, Caio Ivo.